Os destroços do CSS Alabama, o mais famoso navio de ataque confederado da Guerra Civil Americana, foram encontrados por mergulhadores 6 milhas fora do porto de Cherbourg, na França. Durante sua curta carreira, o Alabama provocou o caos na frota da União, afundando dezenas de navios. Arqueólogos franceses e americanos estão explorando a embarcação, tentando encontrar os motivos de seu tremendo sucesso e também de seu fracasso. Meu nome é John Rhys Davis. Venha comigo ajudar a ressuscitar o famoso comando da Guerra Civil a seguir em arqueologia. O barco de rapina da Guerra Civil. Três marinheiros americanos estão sepultados num canto tranquilo do cemitério de Cherbourg, na França. São vítimas da Guerra Civil Americana. Eles morreram em consequência da Batalha Naval Americana, sobre a qual mais se escreveu e comentou. Foi uma batalha entre apenas 2 navios. O USS Kearsarge, um cruzador da União muito bem armado. E o CSS Alabama. Durante 2 anos, o Alabama cruzou os mares, capturando ou afundando 64 navios mercantes da União. Essas façanhas terminaram com a batalha travada contra o Kearsarge. O navio agora está sendo escavado pela Associação Franco-Americana CSS Alabama. O capitão Max Guerrot, da reserva da Marinha Francesa, chefia uma equipe de mergulhadores voluntários. Os restos do naufrágio do Alabama estão a 6 milhas do porto de Cherbourg. A profundidade de 55 metros está perto do limite para os mergulhadores. Mergulhar aqui é perigoso. As correntes são fortes, a água é fria, turva e traiçoeira. A história recente do Alabama começou em 1984, quando a Marinha Francesa encontrou destroços sem identificação, um casco de madeira em avançado estado de decomposição. Guerrot recebeu um desenho dos destroços. Como ex-mergulhador da Marinha, apaixonado por arqueologia submarina, ele logo confirmou que o navio era o Alabama. No início, Guerrot achou que seria impossível recuperar o navio. Estava em águas profundas, a correnteza era muito forte. Eu achei que o projeto era muito difícil e não me interessava. Mas nós resolvemos tentar. Não só porque o Alabama é um navio famoso, mas porque eu achei que o trabalho em si, nessa profundidade, era um desafio para nós. Em 1988, quando foi fundada a Associação para Escavar o Alabama, Guerrot concordou em chefiar as operações submarinas. Aos poucos, os mergulhadores começaram a fazer sentido dos destroços. Eles acharam a chaminé do Alabama, que ficava ao centro do navio. E também uma carreira de balas de canhão ainda alinhadas como antes. O cabrestante do navio, uma espécie de guincho manual, também estava inteiro.
O Alabama era um navio rápido, projetado para atacar barcos mercantes da União, capaz de ficar em alto mar por longos períodos. Ele foi construído na fase em que a tecnologia mudava de velas para vapor e incorporou ambos, vapor para ser veloz, velas para longos períodos no mar. Ele foi criado por James D. Bullock, agente da Confederação. Em 1861, a União bloqueou os portos do Sul, aprisionando a Marinha dos Confederados. Bullock foi enviado à Inglaterra para comprar novos navios de guerra. O historiador Frank Murley tem mais a nos contar. Ele queria um navio versátil e esse navio deveria ter um enorme raio de ação navegando por longos períodos. Por isso houve tanto ênfase nas velas, porque eram de manutenção mais fácil e também porque o acesso ao carvão era limitado. Se fosse só um navio a vapor, ficaria prejudicado e não teria tido o sucesso que teve. O Alabama foi construído nos estaleiros de John Laird & Sons, de Liverpool. Era uma obra-prima de engenharia. Eu acho que a coisa mais inteligente foi o hélice escamoteável. É o mecanismo que levantava o hélice e o retirava da água. Isso aumentava muito a eficiência do navio porque, se fosse ficar arrastando o hélice, perderia, digamos, a metade da velocidade. Bullock se preocupava, além da velocidade, também com a camuflagem. A chaminé era telescópica para disfarçar o perfil do navio e fazer com que as vítimas se aproximassem sem temer o ataque das armas do Alabama. A construção de um vaso de guerra na Inglaterra violava os acordos internacionais de neutralidade. Por isso, nos estaleiros Laird, o Alabama era registrado como um navio mercante de número 290. Bullock colocaria as armas depois, em águas internacionais. Ele planejou a escapada do navio com a sua esperteza de sempre. Em julho de 1862, o navio zarpou dos estaleiros com vários convidados a bordo, com a desculpa de que iam fazer um passeio. Rio abaixo, os convidados desembarcaram e o navio ganhou o mar. O Alabama deu início, então, à sua carreira de glórias. E de infâmia. Hoje é dia de limpeza. A areia carregada pela corrente cobre os destroços mais rapidamente do que os mergulhadores conseguem retirá-la. Há 7 anos, eles buscam uma solução para o problema. Este ano, um novo aspirador gigante promete melhorar as condições de trabalho. O mergulho não dura muito. A equipe começa sua lenta subida, parando 3 vezes para descomprimir. O excesso de nitrogênio no sangue é eliminado pela inalação de oxigênio puro. Apesar de todo o desconforto e do perigo que a equipe corre, Guerreau não se anima muito com o que conseguiu hoje. 2 objetos pequenos e enigmáticos. Eu não sei exatamente o que é isto. É uma peça de cobre. Eu não sei de onde veio. E isto é um pedaço de ardósia. Mas não sei se veio desse ou de outro navio. A peça mais importante até hoje foi achada no primeiro ano, o timão do Alabama. Ao seu redor encontram-se as palavras: Deus ajuda a quem se ajuda. Não poderia haver lema mais propício ao formidável capitão do Alabama, Raphael Semmes. Ele mantinha uma disciplina dura, era muito seguro de si e vinha de uma longa carreira na Marinha. Ele serviu durante a guerra contra o México. Sabia o que estava fazendo e era fluente em espanhol. Semmes nasceu em Maryland, na divisa entre Norte e Sul. Mas mesmo antes de estourar a Guerra Civil, ele pendia firmemente para o Sul. Eu acho que a verdadeira razão é que ele realmente não gostava dos Yankees. Ele odiava os Yankees, achava que eles eram desleais. Semmes e sua tripulação embarcaram no Alabama, nos Açores, em agosto de 1862. Longe da costa, em águas neutras, o Alabama recebeu seu armamento, que incluía um canhão giratório Blakely. Em 1988, a equipe de Guerreau fotografou o que parecia ser o canhão solto no fundo do mar.
Hoje ele está sendo quimicamente preservado num laboratório perto de Cannes, no sul da França. Uma corrente elétrica retira os sais de cloro do ferro, preservando o canhão. Antes de começar a preservação, o técnico Paul Mardikian teve que resolver um problema. Olha, foi uma surpresa. Descobrimos que ainda havia uma carga dentro do canhão. E nessa carga havia um estopim. Isso era um perigo para o laboratório. Aí nós chamamos o esquadrão de bombas da polícia francesa. E aí eu propus, nós podemos travar o estopim com silicone. Parece que o estopim era um pequeno cilindro aparafusado da cabeça da granada. Pelo menos se sabia que a rosca era esquerda. Se o estopim fosse comprimido contra a carga, esta poderia detonar. Nós fizemos uma ferramenta. Para o esquadrão de bombas, o problema do canhão era diferente de tudo o que haviam feito. Mas levaram a coisa a sério, apesar da idade da carga. A ferramenta de remover estopim, inventada por Paul Mardikian, funcionou às maravilhas. Dentro da granada foi achada pólvora negra. Depois de 130 anos imersa na água do mar, a granada ainda explodiria. A bacia que encontramos nos destroços do Alabama, em frente a Cherbourg, foi achado perto do salão dos oficiais. É por isso que achamos que os oficiais usavam a bacia para lavar as mãos ou o rosto de manhã. Deste lado pode-se ver o sistema de engate da tubulação e o local de fabricação da bacia, Devonport, Inglaterra. Ao jantar, os oficiais comiam em pratos da mais fina louça inglesa. Aqui se vê muito bem a marca com as duas âncoras entrecruzadas e a fivela do cinto. O Alabama atacou os navios da União durante quase 2 anos, ampliando os limites da guerra por 75 mil milhas náuticas. O Alabama, com sua carteira de 64 navios apreendidos ou afundados, foi o mais eficaz de todos os navios de ataque a barcos mercantes em toda a história. Nenhum outro navio conseguiu superar essa proeza até hoje. 5 de julho de 1995. O Projeto Alabama está encerrando seu período de pesquisas deste ano. Não foi um ano muito bom. O mau tempo fez com que Guerreau e sua equipe perdessem dias preciosos de mergulho. Agora eles tentam recuperar o tempo perdido. As instruções de Guerreau são simples. Sejam cuidadosos, mas tragam alguma coisa lá de baixo. Hoje, em vez de 2, são 3 equipes na água na esperança de acelerar o ritmo de trabalho. Os mergulhadores já estão familiarizados com os destroços, mas apesar disso, na semi-escuridão, tudo parece misterioso. Será que isso é mesmo um navio? Enquanto os mergulhadores procuram, a equipe de apoio observa e aguarda. A qualquer momento, um mergulhador ou um objeto pode aparecer na superfície da água. O aspirador gigante revela algo enterrado na areia. A boia provoca um surto de atividade. Seja o que for, tem que ser recuperado. Se o cabo se romper, o objeto será perdido com toda certeza. Em ocasiões normais, um dos mergulhadores arrasta o objeto até o barco de apoio mais próximo, que o leva para o Azan. Eu acho que são os anéis. Mas esse objeto é pesado demais para a equipe de apoio.
O mergulhador vai ter que conduzi-lo diretamente para o barco de mergulho. O achado deixa Guerreau empolgado. Este é o anel do mastro. Aqui estão os cunhos, um de cada lado. Ele estava segurando o mastro. Nós temos, por exemplo, a foto tirada a bordo do navio, onde se vê o Semmes. Ele pode ser visto perto do canhão. E atrás dele, você pode ver isto. São certas peças que nós coletamos e que podem ser vistas nas fotos. No dia 11 de junho de 1864, o Alabama entrava danificado no porto de Cherbourg. O navio precisava urgentemente de reparos depois de 2 anos no mar. Semmes e seus homens estavam exaustos. Poucos dias depois, o cruzador de casco negro da União, o USS Kearsarge, apareceu ao largo. Por ironia do destino, Semmes conhecia o capitão do Kearsarge, John Winslow, quando os jovens haviam ocupado a mesma cabine durante a guerra contra o México. Bom, a primeira opção dele seria desagradável, a rendição. A outra possibilidade seria tentar se preparar e aí, depois dos reparos, fugir. É claro, a opção mais importante seria lutar. Eu acho que Semmes fez isso de uma maneira gloriosa. A batalha virou um espetáculo público. 15 mil pessoas se alinharam ao longo da costa. As famílias faziam piquenique. Às 10 horas da manhã do dia 19 de junho, o Alabama zarpou pronto para lutar. O Alabama fez os primeiros disparos a uma distância de 1 quilômetro. Atirou muito alto. O que Semmes queria era ficar a certa distância do cruzador da União, porque o cruzador tinha armas mais pesadas do que as suas, e era um armamento formidável. A batalha transformou-se numa dança da morte, com Semmes rodando à volta do Kearsarge. E o Kearsarge também começou a circular. O maior poder de fogo do Kearsarge ficou logo evidente. A pólvora do Alabama era de má qualidade. A mira, ruim. Os tiros que acertavam no alvo ricocheteavam na malha de aço que cobria os bordos do Kearsarge, sem molestá-lo. E logo que o Kearsarge conseguiu chegar à distância de tiro, começou a destruir os bordos do Alabama. Depois de 45 minutos de batalha, uma granada atingiu o Alabama a este bordo e explodiu dentro do navio. Logo depois do meio-dia, Semmes içou uma bandeira branca e ordenou abandonar o navio. 47 membros de sua tripulação foram mortos ou feridos. Semmes foi o último a sair. Ele e vários de seus oficiais foram recolhidos pelo iate inglês Deerhound, que levou Semmes para a segurança da Inglaterra neutra, deixando o norte furioso. O Alabama afundou às 12 horas e 24 minutos. O Alabama afetou muito pouco a guerra. A carga inimiga que ele destruiu não foi significativa. O seu sucesso foi mais simbólico. Por 2 anos, ele aterrorizou a frota da União, escapando de todas as tentativas para capturá-lo. Quando o Alabama afundou fora de Cherbourg, parte da causa confederada afundou com ele. Que futuro terá o projeto Alabama? Para Max Guerreau, a segurança de sua equipe é mais importante do que os objetos que se possa recuperar. Bom, já estamos trabalhando há 8 anos. Fizemos mais de 800 mergulhos e se continuarmos, estaremos indo contra a estatística.
Eu não sei quando, mas provavelmente estaremos arriscados a ter um acidente com um mergulhador. E isso eu não quero. Os mergulhadores celebram o fim da estação de mergulhos com uma mistura explosiva de vinho e conhaque, servida quente. São todos voluntários, e a maioria voltará no ano que vem. O trabalho é duro, mas tem suas recompensas. Esses homens, assim como Semmes e sua tripulação, conseguiram um lugar na história. Semmes foi o último capitão a lançar um desafio formal antes de uma grande batalha naval. O trágico encontro com Kearsarge foi uma das últimas batalhas travadas no mar entre barcos de madeira. Foi o fim de uma época. Mas as táticas que Semmes usava de forma brilhante, perseguir navios mercantes, atacar de surpresa e depois desaparecer de vista, tornaram-se práticas correntes das marinhas de guerra. Depois da guerra, o governo tentou processar Semmes como criminoso de guerra. Ele ficou preso durante algum tempo. Para o Sul, ele continuava a ser um herói. Ele escreveu um longo e às vezes ressentido livro de memórias, descrevendo as aventuras do Alabama e continuou a odiar os Yankees. Ao contrário dos últimos dias do Alabama, Semmes teve um fim distante da glória. Ele sofreu uma intoxicação alimentar no dia 29 de agosto de 1877, perto de Mobile, Alabama. Morreu no dia seguinte, pouco antes de completar 68 anos.